E aí galera, tudo jóia, tudo tranquilo? Chegamos para mais uma videoaula do nosso curso de Geometria Espacial, tá bom? E olha só, nós vamos bater um papo sobre poliedros de Platão, ou poliedros regulares, e poliedros regulares também, tá certo? Então me acompanha, vai ser bacana, vai ser interessante, muita coisa legal para a gente conversar, tá? E olha só, tá aqui a definição de poliedros de Platão. O que é, Rona Epson, um poliedro de Platão? Acompanha comigo, por favor, tá certo? Um poliedro, ele é dito poliedro de Platão quando ele é convexo, primeiramente, e quando ele satisfaz essas condições que estão dadas aí. Primeira, todas as faces têm a mesma quantidade de arestas. Todas as faces têm a mesma quantidade de arestas. Todas as faces são polígonos que têm a mesma quantidade de lados, é isso que eu estou querendo dizer. Todos os ângulos poliédricos têm o mesmo número de arestas. Em outras palavras, eu estou dizendo que de cada um dos vértices partem a mesma quantidade de arestas. E claro, se ele é convexo, satisfaz a relação de Euler, V mais F é igual a A mais 2, tá? Tá certo? V mais F é igual a A mais 2. O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Tá? É possível, inclusive, provar que existem 5 e apenas 5 classes de poliedros de Platão. Tá certo? Existem 5 e apenas 5 classes de poliedros de Platão e nós vamos passear um pouquinho por elas agora, tá bom? Então olha só, galera, olha que lindo, olha que maravilhoso, tá certo, o que eu trouxe para vocês, tá? Poliedros de Platão pra gente. Só tem essas 5 classes de poliedros. Nós temos aqui o tetraedro, tá certo? Nós temos o hexaedro, aqui o octaedro, o hexaedro aqui. Tá certo? Nós temos o dodecaedro e o icosaedro, tá? O dodecaedro e o icosaedro. São esses 5 poliedros de Platão que existem. Claro que aí eu posso esticar mais um pouquinho esse cubo, né? Tornando um paralelepípedo, por exemplo. Eu posso aumentar mais um pouquinho essa pirâmide ou diminuir. Isso vai ser um poliedro de Platão, não vai deixar de ser. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que só tem essas 5 classes de poliedro e eu quero apresentá-las para vocês, eu quero mostrá-las para vocês de maneira muito bacana, de maneira muito legal, para que a mente de vocês possa mergulhar e possa entender claramente o que são essas imagens. Claro, aqui está no plano, estão desenhadas no plano, mas são figuras tridimensionais, tá certo? Eu vou ampliar essa imagem para vocês, para que isso fique muito claro, para que vocês possam olhar com muito carinho cada uma delas, tá certo? Vou ampliar essa tela aqui, tá? Me acompanha. Olha que legal, galera, olha que bacana, tá? Esses são os 5 tipos de poliedros de Platão. E eu gostaria de passear por cada um deles aqui, tá certo? Então me acompanha. Por exemplo, o primeiro deles aqui é o tetraedro, tá certo? O primeiro aqui é o tetraedro. O tetraedro é uma pirâmide de base triangular, tá, pessoal? Olha só o tetraedro. Olha só essa pirâmide aqui, tá, pessoal? Olha só essa pirâmide. Eu desenhei ela vazada, tá aqui a sombra dela, né? Vocês estão percebendo que a sombra tá aqui, tá certo? Eu desenhei ela vazada, naturalmente, tá certo, pessoal? Eu também desenhei ela cheia, tá bom? Eu vou pegar o arquivo dela cheio aqui, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês, sem nenhum problema. Eu quero o tetraedro cheio, tá aqui, pronto. Olha só, eu desenhei ela preenchidazinha, tá certo, pessoal? Vocês podem me acompanhar aí nessa imagem, tá? Olha que legal, olha que bacana. Que extraordinário. Todas as faces, inclusive a base, né? Todas as faces, inclusive a base, são triângulos. Eu tenho 4 faces triangulares, tá certo, pessoal? Tranquilo, 4 faces triangulares, tá? Essa é a característica do tetraedro regular. Já já eu anoto isso para vocês, já já eu anoto. Tá, o outro poliedro de Platão, deixa eu abrir para vocês aqui. O outro poliedro de Platão que nós conversamos é o cubo. Na verdade, não exatamente o cubo, o hexaedro. O cubo é um caso de hexaedro, tá certo? O cubo é um caso de hexaedro, só para deixar isso claro. O cubo, em particular, vai ser um poliedro regular, tá? Então, esse hexaedro aqui, ó, são 6 faces, por isso hexa, 6. 6 faces quadradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces, na verdade, sendo quadriláteros. 6 faces sendo quadriláteros. Se for um cubo, são 6 faces quadradas. Tá aqui, pessoal, esse é o hexaedro, tá? Esse aqui é o hexaedro, beleza? Beleza? Olha só que bacana, tá? Que extraordinário, que lindo. Tá bem, pessoal? E eu desenhei ele cheinho também, ele preenchido também, tá? Deixa eu abrir o arquivo com ele preenchido aqui pra vocês, tá? Eu quero o cubo cheio, tá certo? No caso, o hexaedro cheio, tá? Tá aí pra vocês, galera. Muito maravilhoso, tá certo, pessoal? Muito bacana mesmo. Extraordinário, tá? Perfeito. Tá aí. Vocês estão acompanhando nesse cubinho que está desenhado aí ao lado, tá, pessoal? As vistas, as perspectivas, tá certo? E é muito bacana isso, tá? Olha só pra cá, galera. Quando vocês olham pra esse cubinho aqui, eu tô indicando exatamente como você tá olhando, tá certo? Então, eu vou fazer o movimento e você tenta acompanhar.
a face que está e o rostinho que está apresentado, tá bom? Vou ampliar mais uma vez a tela para vocês, tá? Olha só que bacana. Olha só que extraordinário. Aqui eu estou olhando de frente, tá certo? Eu estou olhando de frente, tá? Se eu girar um pouquinho, olha só, é como se eu estivesse olhando, você está mais à esquerda, vamos dizer assim, do cubo, tá certo? Em relação à sua proposição, tá? Aqui, olha só, eu estou olhando de cima, vou dar um giro aqui, olha só que extraordinário, tá? Aqui, galera, olha só, eu estou olhando as costas do cubo, tudo bem? As costas do hexaedro, tá? E assim a gente vai olhando aqui a base, tá certo? A base dele. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Olha que legal, né, pessoal? Olha que bacana. Esse é o hexaedro, tá? Então essas visões são muito interessantes aí e vocês foram acompanhando exatamente essa imagem que está aqui dizendo qual é a perspectiva que a gente está tendo, tá? Pessoal, eu vou abrir outro poliedro de Platão, tá certo? Eu vou abrir outro poliedro de Platão, deixa eu só fechar aqui porque eu abri o arquivo errado. Eu vou abrir outro poliedro de Platão que é exatamente o meu octaedro. Vou abrir primeiro o octaedro vazado. O octaedro é exatamente, olha só, pessoal, aquele balãozinho de São João, a pirâmide de base quadrada aqui, a pirâmide de base quadrada aqui, coladas uma na outra. E aí, pessoal, o que é que eu quero que vocês percebam? O que é que eu quero que vocês percebam aí nessa imagem? Tá? Todas as faces são triângulos. Mas, professor, eu estou vendo um quadrado no meio. Não. Esse quadrado que está no meio, ele não é face. Ele não é face do meu octaedro, tá certo? É importante deixar isso claro, tá? Se eu apresentar para vocês o octaedro preenchido, ele cheio, aí você vai perceber que você não vai ver um quadrado no meio. Você não vai ver um quadrado no meio, tá? Então que fique claro isso. Você juntou duas pirâmides de base quadrada, tá? Eu vou abrir aqui o meu octaedro cheio para você perceber isso. Tá aí, ó. Todas as faces que vocês estão vendo, todas elas são triângulos, tá? Todas elas são triângulos. Todas elas são triângulos. Maravilha, pessoal? Estão aí todas as perspectivas aí que eu estou colocando para vocês e você vai acompanhando ali a posição dos rostinhos ali que aparecem ao lado, tá? À tua direita. Tá bem, galera? Maravilha, 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 maravilha mesmo, tá? Excelente, Ronebson, excelente mesmo. Eu apresentei já para vocês o tetraedro, já apresentei o hexaedro, já apresentei o octaedro, tá? Eu vou te apresentar agora dois sólidos um pouco mais sofisticados, um pouco mais refinados, um pouco mais requintados. Nós temos, por exemplo, o dodecaedro, que são 12 faces pentagonais, e nós temos o icosaedro, que são 20 faces triangulares, tá? Vem comigo aqui que eu vou abrir para vocês o dodecaedro vazado. Olha só, são 12 faces pentagonais. Olha como ele é lindo, olha como ele é maravilhoso, tá certo? São 12 faces pentagonais, olha só. Tá aí, pessoal, dodecaedro, tá? Dodecaedro. Beleza? Tranquilo? E a sombra dele, tá, pessoal? Maravilhoso, né, galera? Maravilhoso mesmo, tá bem? Maravilha. Vamos desenhar o dodecaedro cheio? Tá aqui, pessoal, o dodecaedro cheio para vocês, tá? Tá aqui o dodecaedro cheio para vocês, bonitinho, tá certo? Olha só que maravilha, deixei ele aqui prontinho. São 12 faces pentagonais, tá bom, pessoal? Tranquilo? Maravilha. E aí, para finalizar, vou desenhar o icosaedro, tá certo? O icosaedro, tá? Tá aqui o icosaedro vazado, tá bem? Vou primeiro trazer o icosaedro vazado. São 20 faces triangulares, tá certo? 20 triângulos, tá certo? São 20. Olha só que imagem bonita, né, pessoal? Vou até fazer o seguinte, tá? Me acompanha porque a gente vai entrar nesse icosaedro. Olha que experiência fantástica. A gente tá dentro agora do icosaedro, tá? Eu estou olhando para o icosaedro. Estou olhando para a parte de baixo agora, vou olhar agora para a parte de cima do icosaedro, tá certo? Entenda que é como se eu estivesse virando a cabeça ali, você olha para aquele quadradinho para ver o que está acontecendo. Eu vou agora diminuir, vou sair dele, tá? Vou sair de dentro dele. Olha que maravilha, pessoal. Que coisa extraordinária, tá, galera? Que fantástico, tá? Esse é o icosaedro, tá bem claro? Também trouxe para vocês o icosaedro cheinho, preenchidozinho, tá bom? Então, me acompanha, tá, pessoal? Me acompanha. E olha só, galera, olha o icosaedro aí, bonitinho para vocês, todas as faces triangulares, tá, pessoal? Maravilhoso aí, lindo, 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 lindo. Tá fantástico esse icosaedro, tá? Ok, perfeito, perfeito, perfeito. Muito bem, muito bem. Eu apresentei para vocês os poliedros de Platão e eles obedecem àquelas condições. Vamos recapitular as condições, só que agora eu vou recapitular uma a uma, tá certo? Dentro de cada um com ele estáticozinho, tá certo? Pra gente fazer uma coisa bem bacana, tá?
Beleza? Deixa eu abrir aqui para vocês. Tá aí, o primeiro poliedro que eu trouxe para vocês foi o tetraedro, tá? Quais foram as condições para ser poliedro de Platão? Ser um poliedro convexo, sendo convexo satisfaz a relação de Euler, V mais F é igual a A mais 2, tá certo? Todas as faces têm a mesma quantidade de lados, a mesma quantidade de arestas, e todos os ângulos poliédricos também têm a mesma quantidade de arestas. Ou seja, em cada vértice chega a mesma quantidade de arestas. Eu desenhei, eu peguei esse tetraedro com os vértices sendo bolas aí, só para dar ênfase aos vértices, tá certo? Foi esse o propósito, tá? Porque na prática não tem essas bolas não, né? Obviamente, tá? Então, pessoal, quando eu olho para esse tetraedro, eu percebo quantos vértices. Vamos contar comigo? Quantos vértices? Quantos vértices? 1, 2, 3, 4 vértices. Pessoal, quantas faces? Quantas faces? 1, 2, 3, 4 faces, são 4 faces triangulares. E quantas arestas, pessoal? Quantas arestas? 1, 2, 3 em pezinha, 1, 2, 3 deitadas. Eu tenho, pessoal, 6 arestas, tá? Eu tenho 6 arestas. Tudo bem para vocês? Maravilha. E claro, pessoal, satisfaz a relação de Euler. V mais F, 4 mais 4 é igual a A mais 2. 6 mais 2 dá 8. Tá bom? Tranquilo? Esse é o meu tetraedro, tá? Esse é o meu tetraedro. Beleza? Muito bem, muito bem. E aí, pessoal, eu vou apresentar para vocês aí, só para a gente ir brincando, o hexaedro. O hexaedro são 6 faces quadrangulares, tá certo? Quantos vértices eu tenho? Eu tenho 4 em cima, 4 embaixo. Eu tenho 8 vértices. Quantas faces? 6 faces, como o próprio nome sugere. E quantas arestas, Rona Epson? Quantas arestas? 4 em cima, 4 embaixo, 4 em pezinha. Eu tenho exatamente 12 arestas, tá certo? Eu tenho 12 arestas, tá? Tudo bem para vocês? A escola pitagórica associava os 4 primeiros poliedros de Platão, 4 poliedros de Platão, 4 dos poliedros de Platão, aos 4 elementos da natureza, tá certo? Por exemplo, o tetraedro estava associado ao fogo, tá certo? Deixa eu só colocar aqui mais uma vez nele. O meu tetraedro estava associado ao fogo, tá certo? Enquanto o hexaedro que eu acabei de apresentar para vocês está associado à terra, tá bem? Está associado à terra. O outro elemento, o outro poliedro de Platão que a gente tem é exatamente o octaedro, tá certo? E olha só que bacana, pessoal. O meu octaedro é uma pirâmide aqui em cima, outra pirâmide aqui embaixo, né, pessoal? Quantos vértices ele tem? Vamos contar rapidinho. 4 aqui, 1, 2, 6 vértices. Quantas faces? Lembrando, todas são triângulos, tá? São 4 triângulos em cima e 4 embaixo. Eu tenho 8 faces. Quantas arestas, pessoal? Quantas arestas? Eu tenho 4 arestas aqui em cima, 4 arestas embaixo e 4 arestas deitadinha, tá certo? Eu tenho 12 arestas, tá certo? Eu tenho 12 arestas. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Então esse é o meu octaedro. Como eu falei, está associado a um elemento da natureza. No caso, o octaedro está associado ao ar, tá bem? O octaedro está associado ao ar, tá? E, naturalmente, galera, nós temos aí, para finalizar finalizar não, né? Para continuar a nossa conversa, nós temos aí o icosaedro. Eu vou pular para o icosaedro, tá? O icosaedro são 20 faces triangulares. Já já eu volto para o dodecaedro, calma. Já já eu volto para o dodecaedro. O icosaedro são 20 faces triangulares, tá certo? Pessoal, para achar o número de arestas, claro, professor, é só contar. Mas outra maneira seria fazer o quê? Não são 20 faces triangulares? 20 vezes 3 dá quanto? 60, tá? 20 vezes 3 dá 60. Então eu teria exatamente 60 sendo o número de lados, só que o número de arestas é metade disso. A metade de 60 é 30, eu tenho 30 arestas. Tá? E quantos vértices, Rona Epson? É só você fazer a relação de Euler, não é? V mais F não é igual a A mais 2? A mais 2, 30 mais 2, 32. Menos 20 vai dar 12. O meu icosaedro, pessoal, ele tem 12 vértices, tá? Daria até para contar, não é? Daria até para você contar rapidinho aí, tá, pessoal? Enfim, fica muito à vontade aí, tá certo? Mas, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5 aqui, tá? 5 mais 5, 10. 11, 12. 12 vértices, bateu. Se quiser contar também as arestas, as faces, é só pausar o vídeo e fazer a conta, tá bom? Tá, o icosaedro estaria associado, então, à água, tá certo? Ao elemento água, tá? E aí, claro, Platão, mais na frente, ele associou aquele quinto elemento que faltava, o dodecaedro, tá certo?
ao que ele chama de quinta essência ou éter, ou ideia, tá certo? O dodecaedro tá aqui, pessoal, olha só que bacana, que lindo. O dodecaedro, ele é exatamente o poliedro de Platão que tem 12 faces, são 12 faces pentagonais. Quantas arestas, Rona Epson? É aquela história, ó, 12 vezes 5, né? Cada pentágono tem 5 lados, 12 vezes 5 dá 60, só que 60 é o número de lados, você divide por 2, dá 30 arestas, né? 30 arestas, metade do número de lados. E quantos vértices, Rona Epson? É só lembrar, V mais F é igual a mais 2, ou só contar ali na imagem, é só contar também. Tá? V mais F é igual a mais 2, tá certo? Então 32 menos 12 dá 20 vértices, tá? 32 menos 2 dá 20 vértices. Deixa eu só retomar aqui, recarregar o lápis, 20 vértices. Beleza? Tranquilo? Esse é o meu dodecaedro. Então eu apresentei para vocês os poliedros de Platão, tá certo? Suas características, enfim, para vocês brincarem aí, tá? Repara que todos obedecem aquelas condições. Quais são as condições, Rona Epson? Por exemplo, deixa eu voltar aqui, pessoal, para um mais simples da gente contar. Eu vou voltar para o octaedro. Todas as faces são triangulares, então todas elas têm a mesma quantidade de arestas, 3 arestas cada uma. De cada vértice partem quantas arestas? 1, 2, 3, 4, aqui. 1, 2, 3, 4, aqui. 1, 2, 3, 4. De cada vértice parte a mesma quantidade de arestas sempre. E, obviamente, ele satisfaz a relação de Euler, V mais F é igual a A mais 2. Tranquilo? Tudo certo, pessoal? Maravilhoso? Então, eu apresento para vocês, vou jogar ali na nossa tela os poliedros de Platão, todos na sua completude, bonitinho, tá certo? Tudo bacana, tudo gostoso. E como nós falamos aí, pessoal, né? Nós já colocamos para vocês que esses poliedros estão associados, né? Lembrando que o tetraedro está associado ao fogo, o hexaedro está associado à terra, o octaedro está associado ao ar, o icosaedro está associado à água e o dodecaedro está associado à quinta essência, está associado ao éter, à ideia. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Maravilha, 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 maravilha. Tá, aproveitando, tá, que nós falamos sobre os poliedros de Platão. Dentro dos poliedros de Platão, eu poderia falar dos poliedros regulares. Mas, Rona Epson, o que seria então um poliedro regular, Rona Epson? Obviamente, um poliedro regular ele obedece a algumas condições. Vamos ver quais? Poliedro regular. Um poliedro convexo ele é dito regular se e somente se são obedecidas às seguintes condições. Olha quais são as condições, pessoal. Todas as faces são polígonos regulares congruentes. E aí você pensa, se todas as faces são polígonos regulares congruentes, se todas elas, pessoal, são polígonos regulares congruentes, então todas elas têm a mesma quantidade de arestas, né? Todos os seus ângulos poliédricos são congruentes. Se todos os ângulos poliédricos são congruentes, então todos os ângulos poliédricos também têm a mesma quantidade de arestas. Ou seja, de cada vértice parte a mesma quantidade de arestas. E além disso, pessoal, a gente percebe um outro detalhe. Qual é o detalhe que a gente percebe? Obviamente, se a gente tem que todos os poliedros regulares que compõem todos os poliedros que compõem as faces são regulares, todos eles são congruentes entre si, então obedeceu a uma das condições para ser poliedro de Platão. Se todos os ângulos são congruentes entre si, então todos eles têm a mesma quantidade de arestas. Obedeceu outra condição para ser poliedro de Platão. Tá? Como ele é convexo, satisfaz a relação de Euler. Obedece a terceira condição para ser poliedro de Platão. Em outras palavras, o que é que eu estou dizendo a vocês? Que todo poliedro regular é poliedro de Platão. Tá certo? É isso que eu estou dizendo a vocês. Tá? Todo poliedro regular é poliedro de Platão. Naturalmente, se todo poliedro regular é poliedro de Platão, existem 5, e somente 5 poliedros regulares. O tetraedro regular, o hexaedro regular, o octaedro regular, o dodecaedro regular e o icosaedro regular. O tetraedro regular são 4 triângulos equiláteros. O hexaedro regular são 6 quadrados, tá certo? O octaedro são 8 triângulos equiláteros, o octaedro regular, tá certo? O dodecaedro são 12 pentágonos regulares. O icosaedro são 20 triângulos equiláteros, tá bem? E aí está aí para vocês, tá? Estão aí para vocês todos os poliedros regulares, os 5 poliedros regulares que a gente tem. Vou colocar em tela cheia para que vocês contemplem-os, tá? Maravilha, maravilha, maravilha. Nós temos o tetraedro, como nós já colocamos, nós temos o
o octaedro, tá no cantinho, o balãozinho de São João. Nós temos o hexaedro, que é o cubo, o dodecaedro e, naturalmente, o icosaedro. Tudo bem para vocês? Tranquilo, pessoal? Maravilha, maravilha mesmo. Muito bem, eu trouxe um probleminha para a gente brincar, tá bom? Primeiro probleminha aí, na sequência. Os sólidos de Platão, questão do Enem, viu? Os sólidos de Platão são poliedros convexos, cujas faces são todas congruentes a um único polígono regular. Todos os vértices têm o mesmo número de arestas incidentes e cada aresta é compartilhada por apenas duas faces. Eles são importantes, por exemplo, na classificação das formas dos cristais minerais e no desenvolvimento de diversos objetos. Como todo poliedro convexo, os sólidos de Platão respeitam a relação de Euler, V menos A mais F é igual a 2, ou V mais F é igual a A mais 2, como nós já vimos, em que V, A e F são, respectivamente, número de vértices, arestas e faces do poliedro. Em um cristal cuja forma é a de um poliedro de Platão, um cristal cuja forma é de um poliedro de Platão, de faces triangulares, qual é a relação entre o número de vértices e o número de faces? Pessoal, se vocês pararem para pensar um pouquinho, eu só tenho 3 poliedros de Platão de faces triangulares. Só tenho 3 classes, o tetraedro, o icosaedro, o tetraedro são 4, o icosaedro são 20, e o octaedro, que são 8. Só tenho 3, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos pensar de maneira bem genérica mesmo, tá? Bem genérica mesmo. Eu disse a vocês que o poliedro tem só faces triangulares, então eu vou ter F faces, não sei quantas são, F faces triangulares. Pessoal, cada face triangular não tem 3 lados de polígonos, então eu vou ter 3F lados de polígonos. Só que lembra que o número de lados de polígonos é o dobro da quantidade de arestas? Ou seja, a quantidade de arestas é exatamente a metade disso aqui? Então, pessoal, daqui, galera, deixa eu só anotar para vocês, daqui eu tenho que a quantidade de arestas é metade do número de lados de polígonos. Nós já vimos isso na outra videoaula, tá certo? É metade da quantidade de lados de polígonos, né? Porque 2 a 2 se fundem para formar um único. Ah, que maravilha! Além disso, eu tenho que ele satisfaz a relação de Euler, V mais F é igual a A mais 2. Não é? Ou, né, V menos A mais F é igual a 2, como eu escrevi no próprio texto da questão, o Enem escreveu. Ok, Ronepson, mas eu quero relacionar V com F. Ora, eu não posso trocar o A por 3F sobre 2? Então, V mais F é igual a A, que é 3F sobre 2, mais 2. Eu vou multiplicar essa equação todinha, sabe por quanto? Por 2, para evitar trabalhar com fração. Quando eu multiplico a equação todinha por 2, eu vou ter 2V mais 2F, corta 2 com 2, é igual a 3F mais 2. Pessoal, 2V, 2F menos 3F dá menos F, é igual a 2. 2 não, né, pessoal? 4, né, aqui, porque eu multipliquei por 2, 2 vezes 2, 4, tá? Aqui também 4, tá? 2 vezes 2, 4. 2V menos F é igual a 4. 2V menos F é igual a 4. E quando eu olho para as alternativas, eu encontro essa alternativa na letra C. 2V menos F é igual a 4. Essa é a relação existente nesse caso aí, tá? Nesse caso aí. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, para quem quiser anotar a solução, tá aqui para vocês bonitinha, bem detalhadazinha, tá certo? Para que vocês possam aí registrar bem direitinho, tá bom? Maravilha, então, pessoal. Vamos para a questão 2, uma questão de um nível um pouco maior, um pouco mais elevado, tá certo? Problema 2, então, problema da UERJ, tá? Considere o icosaedro a seguir, figura 1, tá certo? Construído em plástico inflável, cujos vértices e pontos médios de todas as arestas são marcados. A partir dos pontos médios, 4 triângulos equiláteros congruentes foram formados em cada face do icosaedro. Olhe para a figura, tá certo? É importante que vocês acompanhem a figura. Admita que o icosaedro é inflado até que todos os pontos marcados fiquem sobre a superfície de uma esfera. E os lados dos triângulos tornem-se arcos de circunferências, como ilustrado na figura 2. Observe que, substituindo esses arcos por segmentos de reta, obtém-se uma nova estrutura poliédrica de faces triangulares, denominada geodésica. O número de arestas dessa estrutura é igual a... Que problema bonito, né, pessoal? Que problema interessante. Tá? Problema fabuloso aí, tá? Problema maravilhoso.
eu tenho um icosaedro. O icosaedro tem quantas faces, pessoal? Ele tem 20 faces triangulares. Lembra disso? O icosaedro tem 20 faces triangulares, tá? Então, pessoal, quando eu olho para... Eu vou anotar só sobre o icosaedro, tá? Só sobre a primeira figura. Icosaedro. Só sobre ele. Só sobre ele. Tá? O icosaedro ele tem 20 faces triangulares. Então, vou anotar aqui, ó, 20 faces triangulares. Só por curiosidade, pessoal, cada face triangular não tem 3 lados de polígono, né? 20 vezes 3 dá 60. 60 é o quê? Lados de polígonos. Consequentemente, o número de arestas vale quanto? Do meu icosaedro. Tá? O número de arestas é a metade de 60. A metade de 60 vale quanto, pessoal? A metade de 60 vale 30. A metade de 60 vale 30. O que eu pedi foi o número de arestas da estrutura formada no final, da geodésica. Cuidado, não queira marcar 30 agora não, porque 30 é o número de arestas do icosaedro, tá? É o número de arestas do icosaedro. Não queira marcar, né? Até porque não tem as alternativas 30, tá? O que é que eu faço? Eu marquei os pontos médios de cada uma das arestas. Quando eu marquei, pessoal, os pontos médios de cada uma das arestas, tá certo? Eu liguei esses pontos médios aqui, ó, tá aqui, liguei pra cá, saí ligando, tá certo? Eu saí ligando. De sorte que quando eu saí ligando, deixa eu até pegar uma corzinha mais suave aqui. Melhor, mais suave não, mais clara, né? Mais vivo. Vou colocar esse amarelo. Eu saí ligando. Liguei. Olha só que interessante. Liguei. Olha só que interessante. Liguei. Olha só que legal. Foi isso que eu saí fazendo, tá, pessoal? Tá? Foi isso que a gente saiu fazendo aí, tá? Bem legal, bem bonitinho, tá? No icosaedro. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Tudo certinho? Enfim, todas as faces. Aí a gente inflou. Na hora que a gente inflou, todos esses segmentos viraram arcos sobre a esfera, tá? E aí depois a gente trocou cada um desses arcos aí, cada um deles, a gente saiu pinçando, trocando por segmentos de reta, para formar essa nova estrutura chamada geodésica. O que é que eu quero que vocês percebam? Eu quero que vocês percebam algo bem simples, tá certo? Eu quero que vocês percebam algo bem simples. Eu tinha quantos triângulos? Eu tinha quantas faces triangulares? 20. Note que cada face triangular deu origem a novas 4 faces. 1, 2, 3, 4. Essa face estava aqui na frente, ó. 1, 2, 3, 4. Porque elas inflaram e viraram 4 faces cada uma. Então essa minha nova estrutura que nós chamamos de geodésica, essa nova estrutura que eu vou colocar aqui, ó, geodésica, essa nova estrutura, ela vai ter quantas faces? Ora, eu tinha 20 faces triangulares, só que cada triângulo deu origem a quantos outros? A 4 outros. Cada triângulo virou 4. 4 vezes 20 dá quanto? Dá 80. 80 o quê? 80 faces triangulares a minha geodésica vai ter. Tá certo? Se eu vou ter, pessoal, 80 faces triangulares, olha que bacana, galera. Se eu vou ter 80 faces triangulares, pensa comigo, por favor. 80 vezes 3 dá quanto? 80 vezes 3 dá 240. 240 o que, Rona Epson? Lados de polígonos, tá certo? Lados de polígonos. Vixe, como ficou feio, né? Lados de polígonos. Tá, Rona Epson, mas eu quero saber o número de arestas, sem problema. Lembra que o número de arestas é metade do número de lados de polígonos? Então o número de arestas vai ser 240 dividido por 2. E 240 sobre 2 dá quanto? 120 arestas essa minha estrutura vai ter. 120. Eu pedi o número de arestas, tá? Se eu quisesse o número de vértices, era só fazer V mais F igual a mais 2. Já que eu estou aqui, vou fazer, tá certo? A questão já encerrou, tá? Mas se eu quisesse o número de vértices, V mais F, que é 80 triângulos, é igual a A, que é 120, mais 2. 122 menos 80, pessoal, 122 menos 80 dá quanto, galera? Vai dar exatamente 42, né? 42, tá bom?
beleza? Só por curiosidade, mas eu pedi o número de arestas, 120, e a resposta certa está na letra B de bola, tá? Letra B de bola, tá certo? Tá. É claro que esse é um caminho que eu te forneci aí para você pensar. Não é o único caminho. Uma outra coisa que você poderia perceber era o seguinte. Eu não tinha 20 faces. Cada face deu origem a quantas novas arestas? 1, 2, 3. Além das que já tinha. 3. Então, 20 vezes 3 dá 60. Tá certo? 20 vezes 3 dá 60. Eu não tinha 30 arestas. Cada aresta não se quebrou em duas. 30 vezes 2 dá 60. 60 mais 60, 120 arestas ao todo a minha estrutura geodésica vai ter, tá certo? Então, podem acompanhar aí bem direitinho, tá certo? A solução, vou ampliar essa tela para vocês, tá bom? Acompanhem bem direitinho essa solução, tá, pessoal? Olha só que lindo, tá? Olha só que bacana, deixa eu só clicar aqui nela, isso, olha só que extraordinário, tá? Essa é a minha solução. Mas por falar em geodésica, galera, eu quero mostrar para vocês algumas imagens, tá? De geodésicas. Olha só que legal, pessoal. Olha só que legal. Isso aqui são estruturas geodésicas, tá? Olha aí onde elas são utilizadas, tá bom? Olha que bacana, tá? Aqui é uma casa. Aqui na Paraíba tem, inclusive. Na Paraíba tem acho que tem duas construções, duas casas construídas nesse formato, tá? Então, olha só que bacana, que eu conheço, né, que eu sei, né? Então, eu vou ampliar aqui essa imagem, tá, pessoal? Olha que bacana. Olha essa aqui como tá linda. Tá? Essa aqui tá legal também. Muito bacana, né? Feito para fazer estufazinha também, né? Muito legal mesmo, tá? Então tá aí para vocês, pessoal, as estruturas geodésicas, tá bom? Muito legal, muito bacana mesmo, muito bonito, tá? Muito extraordinário. Voltando aí para a solução da nossa questão. Ok? Tranquilo? Vamos então para o problema 3 na sequência, tá, pessoal? Problema 3 na sequência, vamos lá. Dois dados com 12 faces pentagonais cada um tem a forma de dodecaedros regulares, tá? Dois dados têm a forma de dodecaedros regulares. Se os dodecaedros estão justapostos por uma de suas faces que coincidem perfeitamente, formam um poliedro côncavo conforme a figura. Se você juntar os dois dodecaedros, né, colando duas faces pentagonais aí, que são iguais, coincidem perfeitamente, você forma um poliedro côncavo. A gente já estudou sobre isso também, essa classificação. Considere que o número de vértices V, de faces F, de arestas A desse poliedro côncavo, quanto vale a soma V mais F mais A. Tá? Uau. Olha só para cá, pessoal. A gente já falou do dodecaedro, né? Do dodecaedro, só dodecaedro. Eu vou até abrir ele aqui para vocês, tá? O dodecaedro tá aqui. O dodecaedro tem 20 vértices, tá? O dodecaedro tem 20 vértices. O dodecaedro tem 12 faces pentagonais. O dodecaedro tem 30 arestas. Professor, e se eu não lembrasse, professor? Não tem problema. Não lembra, não? Então eu vou fazer com vocês. Professor, não ia lembrar, eu fico com medo de não lembrar. Não tem problema, vem para cá. O que eu vou escrever aqui é sobre o dodecaedro, não é sobre esse poliedro não, tá? Dodecaedro. É só sobre um dadinho desse, tá? Qual é a informação que eu tenho sobre ele? A informação que eu tenho sobre ele é que ele tem 12 faces e todas elas são pentágonos. Mas olha, pessoal, cada pentágono não tem 5 lados, então eu vou ter 12 vezes 5, que dá quanto? 60 lados de polígonos. Consequentemente, o número de arestas é o quê? É metade. A metade de 60 é 30. Sem problema. Professor, e como é que eu faço para encontrar o número de vértices? É só fazer V mais F é igual a A mais 2. V mais F é igual a A, que é 30, mais 2. Pessoal, 32 menos 12 dá 20 vértices. Tá? Tá, professor, mas eu não pedi de um dodecaedro. O que eu pedi, na verdade, foi desse poliedro côncavo que a gente formou, juntando os dois dados, colando os dois dados. O que eu quero que vocês percebam é que eu não tinha 12 faces aqui e 12 aqui embaixo. Aí 12 mais 12 dá quanto? 24, né? Calma. Vamos devagarzinho, tá? Vamos devagarzinho.
tá certo? Deixa eu só fazer um desbloqueio aqui. Não, vou deixar do jeito que tá. Eu vou pegar toda essa informação e vou descer, tá certo? Eu vou descer. Pronto, fica melhor, tá? Eu vou pegar essa informação todinha e colocar aqui embaixo, tá certo? Porque a gente já aprendeu sobre o dodecaedro. Meu foco agora é trabalhar o poliedro, tá bom? Vou trabalhar o poliedro. O número de faces desse poliedro vai ser, conta comigo, tá? Devagarzinho, conta comigo. Eu tinha 12 faces em cima, 12 embaixo. 12 em cima, 12 embaixo. Só que uma face de cima e uma face de baixo se juntaram e sumiram. Essa face aqui, que era a base do meu dodecaedro de cima, e a tampa do meu dodecaedro de baixo, elas se juntaram e sumiram. Então sumiu uma de cima e uma de baixo. Eu não estou vendo elas aqui, eu não estou vendo. Elas sumiram para mim. Então eu tinha 12 faces de um, mais 12 faces do outro, menos uma de um, menos uma do outro. Porque foi o que sumiu. Foi o que sumiu. Tá? Além delas colarem uma na outra, as duas sumiram, eu não consigo ver. Tá? 24 menos 2 vai dar 22 faces. 22 faces. Ótimo, 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 ótimo. Professor, quantas arestas? Cada dodecaedro tinha quantas arestas? Cada dodecaedro tinha 30 arestas cada um. Eu não tinha 30 arestas em cada um? Então o total de arestas desse meu poliedro vai ser, eu tenho 30 aqui de cima, 30 aqui de cima, mais 30 aqui de baixo, 30 aqui de baixo. Só tem um detalhe. Essa aresta que os senhores estão vendo aqui, os senhores e as senhoras, essa outra aresta que está aqui, essa outra aresta que está aqui, a outra e a outra, são 5, né? São 5. Eu tinha 5 em cima e 5 embaixo. Estavam 5 daqui e 5 daqui. Só que essas 5 daqui e essas 5 daqui viraram a mesma aresta. Ou seja, eu estava contando duas vezes. O que é que eu faço? Eu tiro uma das contagens, tá certo? Eu vou tirar uma das contagens. Eu estava contando duas vezes, aí eu tiro uma das contagens. Entende o que eu estou dizendo? Tranquilo? Então, eu vou tirar uma interseção. Eu tenho uma interseção de quantas? De 5. Então, menos 5. Eu vou tirar uma interseção. Eu boto a quantidade de cima, boto a quantidade de baixo e tiro a interseção. Porque essa galera aqui, essas 5, elas aparecem. Sim, elas me interessam, mas elas foram contadas duas vezes. Então eu tiro uma, tá certo? Tirei uma interseção que é 5. 30 mais 30, 60 menos 5 dá quanto, galera? Vai dar 55 arestas. 55 arestas, que maravilha. Uau, 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 uau. De outra maneira, não são 22 faces? Cada uma delas já é um pentágono? 22 vezes 5 dá quanto? 22 vezes 5, galera, dá 110. Só que 110 é o número de lados de polígono. 110 dividido por 2 dá quanto? 55. Bateu, não bateu? Fique muito à vontade para escolher como você quer fazer, tá? Professor, e o número de vértices, professor? Mais uma vez. O dodecaedro tinha quantos vértices? O dodecaedro tinha 20 vértices. Então, o número de vértices desse poliedro aí vai ser, eu tinha 20 vértices em cima, e eu tinha 20 vértices embaixo. Tá? Eu tinha 20 vértices em cima, 20 embaixo. Só que esse vértice que vocês estão vendo aqui, ele foi contado uma vez em cima e foi contado uma vez embaixo. Eu tenho que tirar. Esse aqui foi contado uma vez em cima e uma vez embaixo. Aí esse aqui foi contado uma vez em cima e outra embaixo. Lá do outro lado, uma vez em cima e outra embaixo. Ou seja, eu tenho 5 vértices aqui, galera, 5 vértices aqui, que eles foram contados duas vezes, concordam? Então, se eles foram contados duas vezes, eu tiro uma. Eu tiro uma vez essa contagem. Então, eu vou tirar uma vez a contagem dos 5 vértices. Mesma ideia, né, pessoal? Mesma ideia. 20 mais 20, 40 menos 5. Vai dar 35, tá? 35. Tudo bem para vocês? Tudo certinho? E olha só que interessante, esse poliedro também satisfaz a relação de Euler. V mais F, 22 mais 35 dá 57, é igual a que é 55 mais 2. 55 mais 2, 57. Tá bom? Tranquilo? Tudo certinho? Tá, mas a minha pergunta foi, quanto vale V mais F mais A? Essa foi a minha pergunta. Nesse caso, V mais F mais A.
V é 35. F é 22. E o A, 55. 35 mais 55, pessoal, vai dar 90, não é? 90 mais 22, 90 mais 20 dá 110, mais 2 dá 112. Então, V mais F mais A dá 112, tá? Foi o que eu pedi na questão. Muito, muito bonita, muito interessante, muito bacana. Tá certo? 112. E aí, quando a gente olha para as alternativas, a resposta certa está na letra D de dado, né? 112, letra D. Tá bem, pessoal? Tudo certinho, tudo tranquilo. Mais uma vez, anotem as informações que eu respondi aí para vocês, tá? Tranquilo, espero que tenham gostado, espero que tenha feito sentido aí a aula, tá bom? E no mais, meus amigos, a gente se vê nas próximas videoaulas, espero que tenham compreendido, tá bom? Valeu, galera, valeu, 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 tamo junto.